Ali por volta dos anos 1850, 1860, por aí, 8 peão de boiadeiro saiu de Minas Gerais para trazer uma boiada aqui para Goiás. E na segunda posada, uma onça deu em cima da boiada já a boca da noite, que a boiada já estava ali para passar a noite, já vamos se dizer, dormir remoendo ali. E mesmo à noite, essa boiada estourou e a onça pegou uma novilha das menores e estourou toda a boiada. E é assim que inicia o caso que o senhor Antônio Dias, lá do sul de Minas, mandou para mim. O senhor Antônio Dias tem muito caos bom para contar, porque ele tem 87 anos de idade, já foi caminhoneiro, foi peão de boiadeiro, foi violeiro, né? O avô dele veio de Portugal, era um português antigo, valente, guerreiro, daqueles que ajudou, que somou aí, né, com o PISPI do progresso do Brasil. E esse caso aconteceu com o avô dele. E é esse caso que ele me mandou e eu vou contar agora para vocês. Se vocês gostarem, vocês dão um joinha, espalhem para seus parentes, para seus amigos. E assim a cultura do caos caipira vai, ó, ora troteia, ora galopeia, mas ela vai andando Brasil lá fora. E a cultura do caos caipira não pode morrer, né? Esse caos, por exemplo, que eu vou contar agora para vocês, desses tropeiros, desses viajantes que vieram de Minas para Goiás, eram aqueles que traziam os causos, as histórias, as notícias, causos 100% verdade, causo meia verdade, meia inverdade, mas nenhum era mentira. Pelo menos a dorsal ali, a espinha dorsal do caos é verdadeira, porque às vezes um contou para um, outro contou para o outro, outro contou para o outro, e um aumentou alguma coisa, o outro esqueceu alguma coisa, mas a espinha dorsal do caos é verdadeira, né? Que aconteceu com o avô desse meu amigo mineiro, que eu conheci ele há pouco tempo, mas já mora no meu coração. Pois bem, o bisavô desse meu amigo, português raçudo e valente, a gente calcula, como ele me contou, que era por volta dos anos 1850, 1900, por aí. Não tem-se uma data exata. Saíram de Minas Gerais com 200 boi, 8 peão de boiadeiro, sendo o bisavô desse meu amigo, o chefe, o capataz. Já era um homem uns 35, 40 anos, bem vivido, solteiro, viajante. Gostava mesmo de viajar, levar e trazer boiada e ganhar uns cobre, firme, valente, estradeiro. Já conhecia bastante o centro-oeste aqui do Brasil, já tinha cortado para vários lugares, tinha muita experiência. Pois bem, e saíram com esses 200 boi, 200 cabeças de gado entre boi e novilhas do estado de Minas Gerais, lá do sul de Minas, para trazer para cá, para o Goiás. No segundo dia da pousada, porque os boiadeiros, aquele que vai, o cargueiro, o cozinheiro vai na frente, né? Chega, ele escolhe o lugar da pousada e já começa a preparar a comida, esperando os boiadeiros que vão chegar. Eles fazem tudo e aperta até às vezes precisar um pouquinho o gado para chegar no lugar da pousada por volta de 4 horas da tarde, no máximo 5 horas. Por quê? Porque aí no caminho já deu uma boa água para o gado beber. Aí naquela pousada dá tempo do gado pastar um pouco. Enquanto isso, enquanto uns peão tá ali por ali, às vezes tomando um banho e jantando, descansando, ajeitando as tropas, ajeitando as coisas, pelo menos 2 ou 3 peão fica ali rodeando o gado, observando o gado, até escurecer. Aí depois que escurece, que o gado já pastou, já encheu o bucho e vai remoer deitado, ele não vai sair mais daquele lugar de noite, a não ser que tem algum problema, né? Algum susto, alguma coisa, mas foi o que aconteceu. Chegaram na segunda pousada, o capataz, o português, deixou 2 peão, né?
andando a cavalo ali, rodeando o gado, observando. Eram umas 4 horas da tarde, o gado ficou pastando. E quando deu a noitinha, o gado, né, se reuniu ali, eles rodeando o gado, ajeitou o gado ali. Quando eles sentiu ali que o gado já estava todo deitado, calcula que era por volta de 7h30, 8 horas da noite, né? O gado já cansado, deitado, tinha pastado, estava ali remoendo. Eles foram para dentro, porque o gado ali não ia se movimentar. Mas olha o que aconteceu. Nesse tempo era sertão. Eles andavam aí, boiadeiro, uma semana sem ver uma casa, sem ver uma viva alma no caminho. Era muito deserto. Tinha muita onça, muito bicho, muita coisa perigosa, né? E era uma época da seca, tava um sequidão danado. Esses 2 peão deixou o gado lá por último. Todo mundo reuniu, todo mundo tava ali jantando por volta de 7h30, 8 horas da noite. Todo mundo cansado de jantar para dormir, para de madrugada romper de novo. Eles escutam o esturrado de uma onça. E aquela tribuzana escutou o estouro da boiada. A boiada estourou, e quando estoura, cada um vai para um lado, ninguém acompanha ninguém, cada um segue um destino, todo mundo com medo e espalha. Eles deduzem que era 2 onças, porque pegaram um novilhote, uma novia, não era das maiores, mas de grande porte, e arrastaram para o mato. Pronto, todo mundo terminou de jantar ali, selaram os cavalos e foi tentar juntar o gado. Mas de noite, no escuro, com medo da onça, né, conseguiram juntar nem a metade do gado. Aí juntou por ali, o capataz ordenou, ó, vamos dormir, amanhã cedo a gente vai novamente tentar juntar o gado. E assim foi feito. Amanheceu o dia, todo mundo comeu um mexidinho lá que sobrou, tomou um café e ele recomendou ao cozinheiro, ó, você não vai não, você vai ficar aqui esperando nós, até ajudando nós aí. Enquanto nós não reunimos as 200 cabeças, nesse tempo tinha quebra. A quebra é assim, o cara comprou 200 cabeças de gado. Eles mandavam 205, por exemplo. Porque tinha a quebra, que ele podia morrer no caminho, que a onça podia pegar, que podia adoecer, que podia estrupiar. Se precisasse arrumar um dinheiro no caminho, vendia um no caminho para resolver o problema. Mas aquela quebra que eles chamavam, quando chegava no final da viagem, a que sobrasse de quebra vendia e o dinheiro era repartido entre todos os peões. Fora o salário, né, o pagamento que já tinha combinado. Era uma gratificação para cuidar melhor do gado e incentivar a perder menos cabeça de gado na viagem, né? Deixa eu ribar o fogo aqui. E saíram no dia seguinte no campo, cada um para um lado. De vez em quando um achava uma moita de gado, trazia, achava outra, trazia. E o português rapou no mulão dele para mais longe, né? Buscando mais longe. E se perdeu naquele sertão. Apesar dele ter bastante conhecimento e tudo, mas o sertão sem estrada, sem morador. Ele já estava 2 dias perdido no sertão, tinha levado só um pedaço de rapadura com farinha, já tinha acabado. Os trem de pitar já estavam acabando, que naquele tempo todo mundo pitava um bom cigarro de palha. E ele já com mais de 2 dias perdido, já tonto de fome. Comia alguma frutinha do cerrado, alguma coisa, mas era na seca. Tempo seco, não tinha quase nada no cerrado para comer, né? Arrancava aquelas pindobinhas, mastigava um pouquinho da raiz, né? Achava uma frutinha seca, alguma coisa, mas o trem tava feio para ele, que ele já estava andando em cima do cavalo, já tremendo de fome. Ele olhou no meio da margaça, daquele mato, avistou 2 cabeças de gado. Uma noviotinha menor e uma maior. Naquele tempo usava-se uma garrucha 44, que ele carregava para a boca 2 tiros. Ele olhou para aquelas 2 vacas, falou, eu não vou nem olhar a marca se é das nossas, eu vou atirar na pequena e vou matar minha fome. Puxou da garrucha, levou no meio da testa da novilha menor e BAM! Ela bateu morta no chão, a outra se assustou, correu.
Ele tirou daquela faca aqui, lâmina de aço puro que cortava aqui. Foi lá, tirou lagarto, colchão duro, uns 3 pedaços da carne firme, boa. Assou um pedaço ali, acendeu um fogo lá, assou um pedaço sem sal mesmo ali, comeu. Aí o que ele fez com os outros pedaços, as outras mantas? Ele pegou umas 3 mantas boas de carne, ela abertinha já, fininha. Sabe, né, que o burro, o animal, o cavalo, ele come muito sal, então ele soa muito aquela espuma do suor, e o próprio suor é sal puro, puro, puro. Tanto é que se você não lavar o cavalo de tarde, o burro, que andou o dia inteiro, fica aquela espuma seca e fica aquelas bolas de sal no lombo do cavalo, no lombo do burro. O que ele fez? Tem o último bacheiro que fica debaixo da sela, nós da roça chamamos de bacheiro suador. Que é o bacheiro que pega o suor do cavalo, o primeiro suor, né? Depois tem o segundo, o terceiro e às vezes ainda tem uma outra mantinha, né? Uma outra capa por cima. O que ele fez? Ele pegou um bacheiro dos mais de cima, mais limpo, jogou por baixo, subiu o bacheiro suador, que era mais sujo, para cima, e botou essas mantas de carne em cima daquele bacheiro que estava mais limpo e botou esse bacheiro mais limpo para fazer suador direto no lombo do burro. Espalhou os pedaços de carne, botou a sela em cima, amarrou direitinho, já tinha comido aquele outro lá sem sal mesmo, já estava mais ou menos cheio, né? Aí caiu na marva, procurando. Passou mais um dia que ele conseguiu achar a estrada que ele tinha passado. Como era tempo de seca, né? Não tinha apagado o rastro, ele achou a estrada novamente que eles tinham passado, né? As bossas do gado, o vestígio do gado, o rastro do gado. Aí ele achou, ainda teve que andar ainda mais um dia para poder chegar onde estava. E nesse espaço ele foi comendo essa carne que estava salgada. Porque no que ela ficou prensada ali, né? O suor do burro, vamos dizer, com uma espécie de um filtro ali, de um coador, né? No pano, no bacheiro, salgou a carne, o arreio em cima amassando ela. Ele chegava num lugar, debaixo de uma árvore, uma coisa, tirava os trem do cavalo, botava o cavalo para pastar e assava aquela carne ali mais ou menos no fogo e comia. Foi por isso que ele não morreu de fome. Ele ainda gastou mais de um dia para poder chegar novamente lá onde é que estava o acampamento. Quando ele chegou lá, o pessoal já tinha reunido o gado quase todo. Essas nuvinhas que ele achou, ele matou uma e comeu, mas a outra era do gado dele. Ele já tocou, achou mais umas 2 ou 3 nessa viagem dele. Ele trouxe uma moitinha de gado, chegou lá, os companheiros tinham achado mais, ficaram mais um dia por ali e conseguiram juntar todo o gado. Só faltou uma, aliás, faltou 2, né? Uma que ele tinha matado e ele tinha comido, e a outra que a onça pegou. Mas só que nessa reunião também faltou um peão. Um dos peão que saiu no primeiro dia não voltou. Saiu no dia que o português saiu, cada um foi para um lado, todo mundo voltou e um dos peão não voltou. Aí o velho português ordenou, ó, nós vamos tocar a boiada. Eles eram 8, né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos tocar a boiada só com nós 5, mais o cozinheiro. E vocês 2, fulano e fulano, pega as coisas de comer, as matulas, vai ficar por aqui. Pra vocês encontrar o nosso companheiro que ficou para trás. Vocês vão achar ele, se tiver doente, vocês tentam salvar, se tiver morrido, vocês enterram. Mas nós não podemos desprezar o companheiro aqui, porque onça vai comer ele nessa mataria aí, se já não comeu, urubu vai comer. Vamos ver se nós dá um enterro digno pro nosso companheiro. Juntaram a boiada, tudo. Deu, né, as 200, mais umas 5 ou 6 de quebra, mais a novilha que ele tinha matado e comido que a onça pegou. Ainda foi ainda umas 4, que é chamado a quebra, né, no segmento da boiada, e eles tocaram. E 2 peão ficou para trás, para ver se achava esse companheiro. Esses 2 peão andou mais uns 2 ou 3 dias na região. Aí encontraram o cavalo. Encontraram a sela do cavalo perdida no meio da maçumba da mata. E encontraram o rastro do cavalo com o nó do cabresto, porque o cabresto estava puxado aqui, ó,
Então o cavalo de quando em quando andava, pisava no cabresto, o cabresto arrastava e freava o cavalo. Aí eles viram e falaram, não, ele está por aqui perto, de onde é que estava a sela, porque ele tá de cabresto, o cabresto freia, ele não deixa ele andar muito. Aí eles incutiram por ali na região onde é que estava a sela, achou o cavalo. Só com o cabresto, já tinha arrebentado o cabresto, tá só com o toco do cabresto. E com as duas polpas aqui, ó, com a bunda, o sinal de unha da onça certinho nas duas polpas do cavalo. E nada do peão. Aí eles deduziram, a onça pulou no cavalo, derrubou o peão e comeu. Eles caçaram por ali, não achou. Selou o cavalo dele, do peão, ele juntou tudo, fizemos oração para ele. Gastou quase uma semana para eles alcançar a comitiva, né? Lá do português. Aí contou a história pro português, né? Passou remédio no arranhado do cavalo e todo mundo acreditou-se que a onça tinha pulado, né? Derrubado o peão da sela, tinha pegado o peão e o cavalo correu, né? E foi perdendo as coisas. E eles vieram para Goiás, né? Mesmo com a falta desse companheiro, trouxe o gado. Ainda sobrou 3 cabeças de gado de quebra, né, que se chamava quebra. O português ordenou que essas 3 cabeças de gado fossem vendidas e levado para a mulher e para os meninos desse peão, que eles não iam dividir o dinheiro. O dinheiro da quebra seria para a família do peão que a onça tinha pego. E assim foi feito. Levaram, entregaram o dinheiro para a mulher. E toda vez que esse português ainda continuou trazendo, né, várias e várias boiadas de Minas para Goiás, para Mato Grosso e para outros lugares. Mas ele passava muito nesse lugar lá, onde ele perdeu o companheiro. Lá era sempre um ponto de posada, um ponto que tinha que ter muito cuidado com as onças. E toda vez que ele chegava ali, né, o português brabo demais, sistemático, chegava ali, ele não pedia, ele ordenava que a peonada se ajuntasse e fizesse uma oração para a alma daquele companheiro que não conseguiu chegar ao fim da viagem com eles. Chega aqui mais o final de um caos aqui no nosso canal Pedrão Bocó Causos Caipira. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou lá do Pispi e assuntou o caos até agora, eu agradeço pela companhia. Fico feliz por ter entretido você aí um pouco nos nossos causos, porque os nossos causos intérpretes, os mais velhos, igual eu, de 60, 70, 80, 90, até 100 anos, que tem um pezinho na roça, que já ouviu algum caos assim no pé do fogo. E para os mais jovens serve como aprendizado, para saber como é que era a nossa vida antigamente, a dificuldade que era a vida antigamente, e tudo é um aprendizado, né? E os causos caipiras, sim, como eu escutava lá no pé do fogo, que você também já escutou, já ouviu falar, era a maneira da gente aprender as coisas, tomar conhecimento das coisas. Como eu costumo sempre dizer, a Bíblia foi escrita por parábolas, mas nós da roça, que muitas vezes nem ler a gente sabia, a gente aprendeu o pouquinho que a gente sabia sobre a Bíblia através de causos, daqueles que sabiam um pouquinho mais, que ouviram aqui e acolá, ouviram aqui e ali, né? E assim a gente sabia das notícias do Brasil e do mundo. Às vezes a notícia que saiu no jornal naquele tempo, né? Rádio ninguém tinha, nem televisão, nem muito menos celular. Quando você ficava sabendo da notícia, até de uma lei que tinha sido feita, de uma decisão do governo, do imperador, de um comandante no tempo do militarismo, já tinha 3, 4 meses que aquilo já tinha acontecido. Então a notícia ia devagar mesmo, como o passo da tropa. Mas está na nossa história, faz parte dos causos do nosso país, né? Que o nosso país é um país da mata, um país que iniciou com muita dificuldade, né? Aqui não tinha evolução nenhuma, tudo foi acontecendo muito devagar. E dessa maneira ficou conhecido, né, os causos, as prosas, as histórias que os tropeiros, pados, viajantes, os mascates
cortava o Brasil de ponta a ponta, espalhando os causos, assim como esse que eu tô aqui espalhando para você. Agora ficou mais fácil, né? Você vê com a internet fica bem mais fácil para os causos ser espalhados, né? Esse meu amigo lá do sul de Minas, assunta nós lá, já mandou o caso dele para mim, eu já mandei para vocês tudo do Brasil, tudo e até fora do Brasil. Se você quiser entrar em contato comigo direto, meu WhatsApp tá aqui, no primeiro comentário fixado. Você pode falar comigo sobre a sua empresa, sobre o seu produto, para a gente fazer uma propaganda, falar do seu produto, deixar um recado. Você pode mandar um caso para mim através do meu WhatsApp que está aqui. Eu quero gostaria que você comentasse aí de onde você está assuntando os nossos causos. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz. Eu estou em Rondônia, eu estou no Piauí, estou no Ceará, estou em Goiânia, estou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Brasil inteiro, até nos Estados Unidos. Tem muita gente dos Estados Unidos, brasileiro que estão lá, que assunta os nossos causos, mata a saudade aqui do Brasil, no Japão, em Portugal. E eu fico muito feliz de você assuntar o caos, dar um joinha para nós, compartilhar e contar para mim da onde é que você está assuntando os nossos causos. Então, se a sua empresa, o seu produto ainda não está aqui no YouTube, você está perdendo dinheiro. Você pode falar comigo aqui, eu mesmo fazer para você um vídeo da sua empresa, dos seus produtos, através aí da sua equipe de propaganda, de marketing, né? Ou eu mesmo falar uma coisa improvisada, uma coisa falada, tranquilamente, isso vai te custar muito pouco. Ou você vai direto à sua equipe de marketing, de propaganda aí da sua empresa, vai entrar na plataforma do YouTube e vai inserir lá, né? Conforme aí o ônus do YouTube, você vai pagar e vai inserir. Quando você assuntou esse meu caso aí, várias vezes não houve paradinhas para comerciais, pois poderia ser o seu produto e a sua empresa que estaria aí. Se você gostou, espalhe para os seus amigos e parentes o nosso canal Pedrão Bocó Causos Caipira. Eu vou rimar o fogo ali, porque senão nós não janta, que a galinha é velha.